Olá, o tema de hoje é o tacógrafo. Vamos falar sobre como esse pequeno aparelho se transforma numa testemunha silenciosa, mas decisiva, depois que um acidente acontece. Vamos mergulhar nos dados que ele registra para descobrir como eles são essenciais para chegar na verdade. Agora imaginem a cena. Um acidente grave, muita confusão. As versões sobre o que aconteceu podem ser bem diferentes, né? Mas tem um equipamento ali que registra a verdade sem rodeios. O tacógrafo. Ele é a peça-chave para a gente ter uma apuração precisa e justa na hora da vistoria de um sinistro. Bom, vamos começar nossa investigação pelo modelo mais clássico, o tacógrafo analógico. Aqui, a história toda da viagem é literalmente desenhada por uma agulha em cima de um disco de papel. Para decifrar esse disco, a primeira coisa é entender como ele é organizado. Ele se divide em 3 áreas que são essenciais. A primeira é a identificação, que nos diz quem estava no volante. A segunda, ali no anel externo, é o registro de velocidade. E a terceira, bem no centro, mostra a atividade do motorista, se ele estava dirigindo, trabalhando parado ou descansando. Cada área dessas é uma peça fundamental do nosso quebra-cabeça. Olhem só o gráfico de velocidade. Uma queda vertical bem abrupta como essa é o sinal mais claro de que aconteceu algo súbito. Isso não é uma freada normal, uma desaceleração comum. Isso aí indica uma frenagem de emergência ou, na maioria das vezes, o momento exato do impacto. E aqui vai uma dica de ouro, direto dos peritos. O segredo está nos últimos 3 a 5 minutos antes da batida. É nesse pequeno intervalo de tempo que o comportamento do motorista se revela, sabe? Mostrando se houve aceleração, uma frenagem brusca ou qualquer outra ação que possa explicar como o acidente aconteceu. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, para a era digital. O tacógrafo eletrônico não só registra os mesmos dados, mas ele faz isso com uma precisão e um nível de detalhe que, olha, transformam completamente a investigação. A grande diferença está justamente aqui. A gente sai de um registro em papel, que depende muito da interpretação visual e pode ser impreciso, para um registro eletrônico. E o que isso significa na prática? Significa dados exatos, analisados por software e, o mais importante, muito mais difíceis de fraudar. Mas o grande trunfo do tacógrafo digital é a capacidade dele de registrar o que a gente chama de eventos e falhas. Pensa comigo, a energia foi cortada segundos antes do acidente? O sistema registra. Alguém tentou manipular o sensor? Ele também registra. Essas informações podem ser simplesmente a prova definitiva que estava faltando na investigação. Mas, e quando alguém tenta adulterar essa testemunha silenciosa? Vamos ver agora quais são os sinais que entregam uma fraude. Nos discos analógicos, a fraude costuma ser bem manual, artesanal até. Um perito treinado vai buscar por sinais como pequenos furos na linha de velocidade para mascarar excessos, sabe? Ou rasuras, um traçado que não bate porque o disco foi removido. Até a simples anotação errada da placa do veículo ou da data já pode invalidar aquela prova. Já a fraude digital é mais sutil. Pode ser o uso de um ímã bem forte no sensor para enganar o sistema, para ele pensar que o caminhão está parado, ou até a instalação de programas ilegais. A grande vantagem aqui é que o sistema é inteligente. Ele foi projetado para registrar essas tentativas de manipulação como falhas, deixando um rastro eletrônico da fraude. O tacógrafo é, sem dúvida, muito poderoso. Mas o verdadeiro potencial dele aparece quando a gente combina os dados com outras fontes de informação. A reconstituição completa do acidente é um trabalho de cruzamento de informações. Os dados do tacógrafo são a nossa base. A partir daí, a gente compara com o GPS para validar a rota e a velocidade. Em seguida, confrontamos tudo isso com o depoimento do motorista. E, por fim, alinhamos com o boletim de ocorrência e a perícia do local. É a união dessas 4 fontes que cria uma imagem incontestável do que realmente aconteceu. E é esse processo de verificação cruzada que é essencial para separar o que é fato do que é ficção. É o que garante uma liquidação de sinistro que seja justa e, acima de tudo, precisa. Dominar a análise de tacógrafos é uma habilidade que está sempre evoluindo. Por isso, o desenvolvimento profissional contínuo é tão importante para quem atua na regulação de sinistros. E é importante destacar que todo esse material de análise foi cuidadosamente desenvolvido pela L Perna Reguladora de Sinistros, uma empresa que realmente demonstra o seu compromisso com a capacitação e o desenvolvimento profissional de toda a sua equipe. Então, qual seria o próximo passo nessa jornada de aprendizado contínuo? Para continuar aprofundando os conhecimentos, ficam aqui 3 recomendações de podcasts.
a arte da entrega para ter insights valiosos sobre logística, quem gerencia a crise dos sinistros, que foca na gestão de crises, e Lei 1540, nova lei do seguro, que vai abordar as questões legais. Juntos, eles oferecem uma visão 360 graus do setor. Vale muito a pena conferir. Vamos falar hoje sobre um assunto que é, olha, super importante no nosso dia a dia. A leitura dos discos de tacógrafo. Mas não é qualquer leitura, não. A gente vai mergulhar em como conseguir aquela imagem perfeita de altíssima qualidade. Porque no final das contas, esse detalhe pode ser o que define o sucesso de uma análise técnica. Vamos lá? E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que já coloca o dedo na ferida. Uma imagem de baixa qualidade, ela pode mesmo invalidar um laudo técnico? A resposta é um sonoro e categórico sim. Pode e muitas vezes invalida. É exatamente por isso que estamos aqui hoje, para garantir que isso não aconteça no nosso trabalho. Bem, nosso papo de hoje está dividido em 6 partes bem diretas. Primeiro, a gente entende o que está em jogo. Depois, vamos para as dicas práticas de captura, o ângulo certo, o uso do scanner, até chegar no compartilhamento correto e, claro, nos próximos passos. Vamos entrar então na nossa primeira sessão, a prova em risco. Aqui a gente vai entender por que a qualidade da imagem não é um capricho, não é sobre deixar a foto bonita, é sobre a integridade e a validade de todo o nosso trabalho. Pensa comigo. As imagens dos discos de tacógrafo não são só fotos. Elas são a prova material, a evidência que sustenta toda a análise. Uma imagem ruim, embaçada, com reflexo, ela não é só um probleminha. É uma falha grave que pode colocar em xeque a credibilidade de um laudo inteiro. Certo. Agora vamos para a segunda parte, a captura perfeita. E aqui o segredo é o seguinte: um resultado impecável começa muito antes de apertar o botão da câmera. É tudo sobre preparação. A preparação é tudo, né? Primeiro de tudo, a lente. Gente, uma simples limpeza pode ser a diferença entre uma imagem nítida e uma completamente borrada. E o flash? Desliga. Ele cria reflexos que podem esconder justamente os dados mais importantes. E se tiver um tripé por perto, use. Ele garante aquela nitidez máxima, eliminando qualquer tremidinha da mão. Terceira sessão, o ângulo correto. Agora a gente vai falar da técnica que é talvez a mais importante de todas para acabar de vez com a distorção. É aqui que um pouco de física ajuda a gente na prática. O grande vilão que a gente precisa combater tem nome: erro de paralaxe. Falando de um jeito simples, é aquela ilusão de ótica que acontece quando a gente olha para a mesma coisa de lugares diferentes e parece que ela mudou de lugar. Num disco de tacógrafo, isso pode levar a uma leitura completamente errada da velocidade ou do tempo, um desastre. E olha que interessante essa imagem, ela mostra exatamente o erro de paralaxe em ação. Repara como a leitura no medidor parece ser uma de frente e outra completamente diferente quando se olha de lado. A informação no disco não mudou, mas a nossa percepção dela mudou totalmente. E isso, numa análise técnica, é simplesmente inaceitável. Então qual é a solução mágica? É simples, mas tem que ser levada a ferro e fogo. Fotografar sempre, sempre, num ângulo perfeito de 90 graus, sem exceção. É o único jeito de garantir que a imagem seja um espelho fiel da realidade. E essa imagem mostra o padrão de ouro. O celular ou a câmera precisam estar perfeitamente paralelos à superfície do disco. Imagina a câmera flutuando bem no centro do disco, apontando retinho para baixo. É esse o alvo. Chegamos na quarta sessão, qualidade definitiva. Uma foto perfeita, seguindo todas as regras, já é muito bom, mas dá para ir além. Vamos ver como um scanner pode elevar a qualidade a um outro nível. Olha só essa foto, tirada com um celular bom, hein? Mesmo assim, se a gente der um zoom, as linhas mais fininhas, as marcações, elas ficam um pouco borradas, né? Essa pequena falta de nitidez já abre margem para dúvida na análise. Agora compara com a imagem do mesmo disco, mas dessa vez escaneada a 200 dpi. A diferença é absurda. Cada linha é uma linha, cada marcação está perfeitamente legível. Aqui não tem espaço para eu acho que é um 8. Ou é ou não é. Mas se a gente quer o padrão ouro mesmo, o nível que garante que nenhum detalhe, por menor que seja, vai se perder, o ideal é escanear a 600 dpi. Isso gera um arquivo com uma riqueza de detalhes tão grande que dá para ampliar várias vezes sem perder nada da qualidade, essencial para uma análise minuciosa. Quinta sessão, e essa é crucial. Compartilhando sem perdas. Porque não adianta nada fazer todo esse trabalho de tirar uma foto ou escanear com perfeição se na hora de mandar o arquivo a gente estraga tudo, né? Um clique errado pode jogar todo o esforço no lixo. Aqui está o pulo do gato. A maioria dos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, quando a gente envia uma foto direto da galeria, eles comprimem a imagem para economizar dados. E essa compressão destrói a qualidade que a gente lutou tanto para conseguir.
A solução é sempre, mas sempre, usar a função de enviar como documento ou anexar arquivo. E para não ter erro, aqui está o passo a passo exato no WhatsApp. É um processo simples que precisa virar um hábito, sabe? Tocou no clipe de papel, escolheu o documento, achou a imagem e enviou. Pronto, a qualidade está garantida. E aqui a gente vê a tela do aplicativo, para não restar nenhuma dúvida. Clicou no ícone do anexo clipe e depois selecionou Documento. Esse é o caminho que preserva cada pixel da imagem. E chegamos na nossa última sessão, próximos passos. Vamos dar aquela amarrada final nos pontos principais e ver como a gente pode continuar evoluindo. Então, para a gente resumir, são 3 mandamentos, digamos assim. Primeiro, o ângulo de 90 graus é inegociável. Segundo, sempre que der, use um scanner, mirando nos 600 dpi. E terceiro, na hora de compartilhar, envie sempre como documento. E é importante dizer que todo este material que a gente viu foi cuidadosamente desenvolvido pela L Perna Reguladora de Sinistros. É uma demonstração do compromisso da empresa com a excelência e com o desenvolvimento profissional de toda a equipe. E para quem curtiu o assunto e quer continuar se aprofundando, fica aqui uma recomendação forte desses materiais e podcasts, que trazem muitos insights valiosos. O silêncio é o pior sinistro, informação é a maior riqueza da empresa e resolubilidade. Vale a pena conferir. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual vai ser a primeira mudança a ser colocada em prática na rotina para garantir laudos com a máxima qualidade? Porque no fim, é isso. A excelência mora nos detalhes.